Olá, internauta. Olá, seguidor do Hora Campinas. Meu nome é Marcelo Pereira, sou editor-chefe do portal. Estamos aqui com o prefeito Dário Saad, que generosamente abriu espaço em sua agenda para que a gente possa falar um pouquinho desse primeiro ano de governo dele, das dificuldades que certamente ele enfrentou, não só na questão da gestão pública, mas também a sua própria luta contra a Covid em um momento do seu governo. Em primeiro lugar, também reforçar que o Hora Campinas está, ao longo de todo esses dias no ar, trazendo as informações necessárias da região de Campinas, especialmente da cidade de Campinas, por nossas plataformas digitais, tanto o portal quanto as redes sociais. Prefeito, em primeiro lugar, muito obrigado por sua disponibilidade. Espero que esteja bem de saúde, que esteja com bastante energia para o ano que vem. Mas eu queria começar lhe perguntando que balanço que o senhor faz desse primeiro ano de seu governo. Olha, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade de poder falar com você, com os nossos seguidores do Hora Campinas. O balanço é um balanço de muito trabalho, um balanço de muito sufoco que nós passamos em 2021. Quando eu assumi a administração, a gente estava com uma situação da pandemia que parecia que caminhava para um controle. Nós tínhamos em torno de 70 leitos de UTI em janeiro desse ano, e um pouco mais de 2 meses, quase 3 meses, veio a segunda onda da pandemia e nós tivemos que chegar a 170 leitos de UTI, muito mais do que o auge da primeira onda. E isso impactou o sistema de saúde de uma tal maneira, e impactou também a cidade nas restrições que nós fomos obrigados a fazer no funcionamento da cidade. Então, foi um momento muito difícil naquele período, e o balanço que eu faço é um balanço de superação, um balanço de um primeiro ano de gestão que enfrentou uma pandemia, mas que também formulou propostas para a retomada da atividade econômica que nós conseguimos colocar em pauta antes do final desse ano de 2021. Prefeito, de forma genérica e geral, como é que o senhor encontrou Campinas quando o senhor assumiu no dia 1º de janeiro de 2021? Olha, nós encontramos uma cidade que vinha enfrentando a pandemia, caminhando para um certo controle, como eu disse, uma cidade que estava, do ponto de vista financeiro, orçamentário, também próximo de um equilíbrio, e uma cidade que estava se preparando para a retomada da sua vida, entre aspas, normal. Então, foi isso com muita demanda para ser feito, com muitas questões complexas para serem encaminhadas, mas que parecia que vinha uma certa normalidade do ponto de vista da pandemia. Foi isso que eu encontrei. Qual foi o ponto de equilíbrio que o senhor e os seus secretários tiveram que buscar entre o socorro social das famílias mais vulneráveis, a proteção dos campineiros e a pressão da economia? Porque certamente essa equação foi muito difícil, achar um ponto de equilíbrio para você não sufocar a cadeia produtiva, a cadeia econômica e também preservar vidas. Como é que vocês conseguiram chegar nesse equilíbrio? Olha, Marcelo, isso nós conseguimos com bastante diálogo, com bastante reuniões e também com a participação fundamental da equipe técnica de saúde da Prefeitura. E aí eu cito a Secretaria de Saúde, a Vigilância em Saúde da Prefeitura e a Rede Mário Gatti. E também com a participação de outros secretários no comitê que representavam também o setor produtivo, outras secretarias, Secretaria de Segurança Pública, Jurídico, Desenvolvimento Econômico. Então, nós tivemos um comitê de enfrentamento ao Covid que foi extremamente qualificado. Também temos uma vigilância em saúde de Campinas, da Secretaria de Saúde, que é referência no Brasil.
Se você olhar para uma metrópole como Campinas, de 1.300.000 habitantes, centro de uma região metropolitana de 3.200.000, 3.300.000, qual foi o cérebro da condução dessa pandemia? Foi alguma universidade? Não. Foi alguma faculdade de medicina? Não. Quem foi o cérebro do comando da pandemia foi a Vigilância em Saúde do município de Campinas. E esse comitê ampliado foi o que definia essas situações. Então, com muito diálogo, com muita participação dos técnicos, a gente conseguiu caminhar sobre um equilíbrio que era muito difícil. Era muito difícil. Naquele momento que você fazia restrições ao funcionamento da cidade, momentos que a fila de UTI e enfermaria para a internação nas unidades específicas passou das 200 pessoas. Isso chegou num limite terrível e nós tomamos uma decisão, Marcelo, que eu acho que foi muito acertada. Nós divulgamos boletins realistas. Se você chegasse no nosso boletim e tivesse lá escrito que tinha 100 pessoas na fila, você poderia checar nos hospitais que eram 100 pessoas, sabe? Nós não escondemos nada da população e, com base nesse comitê, com base em toda essa união que a cidade de Campinas teve, que foi expressada aqui na prefeitura, nós conseguimos superar o pior momento da pandemia. Prefeito, então, essa expertise, esse know-how da vigilância, da secretaria, explicam também o sucesso da vacinação, né? Nós temos hoje acima de 90% do público de Campinas vacinado, está correto? Quase 95%, Marcelo. A estratégia de vacinação foi extremamente adequada. Nós construímos, junto com a IMA, um site de agendamento com hora marcada, e esse site funcionou muito bem, e a estrutura de vacinação funcionou muito bem também. Então, assim, toda essa equipe técnica da Secretaria de Saúde, da Vigilância em Saúde, coordenou um processo que foi um sucesso. Colocou Campinas como uma... Eu falo que é a cidade que mais vacinou organizadamente, que é a melhor vacinação. Mas, claro, tem algumas também que tiveram sucesso, mas a cidade de Campinas virou uma referência de como se vacina. Prefeito, qual que foi a contribuição dos governos estadual e federal nesse primeiro ano? E como foi seu relacionamento com o governador João Dória e com o presidente da República, Jair Bolsonaro? Marcelo, foi um relacionamento institucional, um relacionamento bom de quem representa, no caso eu, uma cidade de 1.300.000 habitantes, que é uma cidade, que é a 10ª cidade que tem o maior PIB no país, com o governador Dória, um relacionamento institucional adequado, e também com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós temos muitas questões em parceria conjuntas com o governo federal e com o governo estadual e que estão caminhando muito bem. Então, foi um relacionamento institucional adequado para um prefeito de uma das 10 maiores cidades do Brasil com os representantes do governo federal e estadual. Houve problemas e divergências ou seguiu o fluxo e o rito normal de uma administração pública? Não, houve divergências. No auge da segunda onda, nós reclamamos, a gente questionou um pouco a demora da retomada dos leitos de UTI por parte do Estado. Isso a gente questionou, que o ritmo foi lento, tanto que nós não ficamos esperando o Estado ampliar leito, a Unicamp ampliar leito, e nós fizemos a intervenção no Hospital Metropolitano. A intervenção naquele hospital, que, na verdade, intervenção é um nome fantasia. Nós fizemos a requisição administrativa, quer dizer, através de um decreto, nós tomamos aquele prédio para o atendimento à Covid e foi o que deu uma condição, na pior fase da pandemia, de você atender a população. Foi um hospital que foi direcionado 100% para a Covid até hoje. Ele tem um atendimento, ele possibilitou um atendimento de pronto-socorro, que a gente chama de gripário, né? Com leitos de retaguarda, UTIs e enfermaria. Então, nesse momento, houve sim uma série de divergências. A cidade exigia um ritmo mais alto, mais rápido de abertura de leitos. Mas nós não ficamos de braços cruzados, nós não ficamos só reclamando, nós fomos lá, decretamos a intervenção e montamos lá rapidamente
um hospital que foi fundamental no atendimento à pandemia em Campinas. Prefeito, o senhor esteve internado na Casa de Saúde Vera Cruz, e eu queria saber, se o senhor pudesse contar para os nossos seguidores internautas, quais foram as sensações e temores que o senhor teve naqueles dias que o senhor ficou internado no leito do hospital e também pelo menos um dia na UTI? Olha, Marcelo, eu tenho uma filosofia de vida, eu não me desespero muito. Até os meus amigos, os médicos, amigos meus, disseram que eu demorei ir procurar um hospital para verificar a possibilidade ou a necessidade de internação. Mas, assim, eu tinha tomado as 2 doses da vacina, eu estava bem confiante. Mas chegou um momento em que eu fiquei muito cansado, eu andava poucos metros e já cansava, e aí me preocupou um pouco, no sentido da complicação, a gente é médico, conhece um pouco, e aí, quando eu fui internado, eu já iniciei o tratamento com corticoide, que foi o princípio corticoide, antibiótico e anticoagulante, que foi a base do meu tratamento. E, felizmente, um dia, 2 depois, eu comecei a melhorar. Aconteceu que eu tive uma queda no número de batimentos cardíacos por minuto. Um batimento normal de uma pessoa adulta é em torno de 70, 80, 90, e o meu chegou a 50, 40, que é uma característica da Covid, né? E aí, com uma medida de precaução, os médicos acharam melhor eu passar uma noite na UTI, que realmente você fica mais preocupado, né? Então, assim, foi um momento de preocupação, foi um momento assim de temor, né, pela própria vida, mas eu tinha uma esperança muito grande, uma certeza, até por conta da vacinação, que eu tinha tomado 2 doses de vacina já. Prefeito, é verdade que houve uma sugestão para que o senhor deixasse Campinas e fosse internado no Hospital Albert Einstein? Verdade. Não só eu tenho alguns amigos em São Paulo, um é diretor do INCOR, tenho médicos amigos meus e pessoas aqui de Campinas, amigos, que têm muita ligação com o Albert Einstein e também com o Sírio-Libanês. E eles colocaram à disposição de viabilizar um leito hospitalar, um leito de UTI, tanto no Einstein como no Sírio-Libanês e também no INCOR. Eu agradeci e fui super bem atendido na Casa de Saúde. Coincidentemente, era um hospital que eu trabalhei por 25 anos, conheço o hospital, e então eu tive muita confiança, agradeci os amigos que sugeriram, mas eu tive muita confiança de ficar lá, deu certo. Agradeço a direção do Vera Cruz, a equipe médica, através da doutora Carla Lucero, que é uma jovem, acho que em torno de, bem mais jovem do que eu, não vou falar a idade, porque às vezes as mulheres não gostam, mas uma médica jovem, extremamente competente, e que conduziu o meu tratamento. E assim, eu confio no atendimento à saúde de Campinas. E mais, foi uma feliz coincidência. A Casa de Saúde foi um dos hospitais que nós compramos leitos para os pacientes do SUS também. Então, eu fiquei internado, coincidentemente, numa unidade que também atendeu o SUS no auge da pandemia. Perfeito. A gente está chegando no final do ano com uma Covid sob controle, com uma vacinação em massa. Mas os casos de síndrome gripal explodiram e eles estão impactando a rede pública e privada. Como tem sido, então, o reflexo na rede Mário Gatti, nas UPAs, dos casos de gripe nesse final de ano? Como tem sido esses últimos dias? Olha, tem sido difícil. Nós estamos verificando um aumento no número de atendimentos de 4 vezes mais. Vou citar um exemplo só. O gripário do Mário Gatti, lá, que fica no Hospital Metropolitano, ele atendia, em média, 70 pacientes por dia. Passou de uma hora para outra para 250, 260. Nós notamos que o número de atendimentos multiplicou por 4, quadruplicou. E isso impacta muito. Felizmente, Marcelo, causa problemas às vezes, causa tumultos nas unidades, que é uma coisa que a gente entende, mas felizmente, até agora,
o percentual de complicações e de necessidade de internação é muito baixo. Então, impacta muito o atendimento. Nós estamos, inclusive, publicamos um decreto nesta quinta-feira para poder permitir reforço de equipe nas unidades de pronto atendimento, mas é uma coisa que a gente não esperava, né? Porque a pandemia caminha para um controle, a vacinação um sucesso. Aí vem essa epidemia de gripe. Parece que esse vírus que está circulando é uma variante, claro, uma variante do vírus influenza, que não é coberta pela vacinação de gripe. Então, assim, esse ano está sendo um ano difícil, do início até o seu final. Prefeito, e esse decreto que vai ser publicado, então, nessa quinta-feira, dia 30 de dezembro, ele reforça as equipes nas portas das unidades, ou seja, vocês estão ampliando o número de médicos e de outros profissionais para justamente dar conta dessa demanda? Principalmente médicos. Hoje o nosso gargalo é médico. Então, no decreto, nós fizemos um decreto há um tempo atrás, possibilitando um adicional para trabalhar na UPA do Campo Grande, porque a UPA do Campo Grande passou por um processo de chamamento público, vai ter seus recursos humanos transferidos para outra gestão, e aí esse decreto tem ajudado muito o Campo Grande. Agora nós vamos ampliar a abrangência do decreto para as outras UPAs, para as outras unidades de pronto atendimento, para reforçar as equipes. É uma coisa que ninguém esperava, Marcelo. Quer dizer, uma unidade que atende 70, 80, passado de um dia para outro para quase 300, é um impacto acima do esperado, acima da previsão. Agora, eu vou repetir, até hoje, até o presente momento, o percentual de casos graves é muito pequeno. É que, no momento de pandemia, as pessoas ficam preocupadas. Será que é Covid? Não é Covid? E aí vai procurar uma unidade, entendeu? O senhor tem ideia da quantidade de profissionais que estarão, então, incorporados às equipes? Enquanto isso impactaria em termos de profissionais? O que nós fizemos, esse decreto, ele vai permitir que todos os médicos da Secretaria de Saúde, Rede Mário Gatti, que queiram fazer plantão, eles terão um adicional a mais. Então, depende agora da adesão dos médicos, mas a Rede Mário Gatti já está contactando pessoalmente os médicos e chamando para esses plantões. Perfeito. Prefeito, tem a síndrome, tem a Covid. Queria falar com o senhor sobre a questão das crianças, em particular, em relação à vacinação. Houve uma hesitação do Ministério da Saúde, né? Uma rejeição do próprio presidente da República, mas houve uma decisão bastante firme dos secretários municipais em relação à vacinação das crianças contra a Covid. O que Campinas quer saber e as crianças de Campinas? Vai ter vacinação de crianças e quando vai ser? Olha, Marcelo, vai ter vacinação de criança. Eu acho que quem cuida... coincidentemente, eu sou médico, mas quem define como será, quem será vacinado, são os técnicos da área de saúde, o Ministério, Secretaria, secretários municipais, quer dizer, então não tem nenhuma dúvida que, independente de eu ser médico ou não, as crianças de Campinas serão vacinadas. Temos que ter as vacinas aprovadas para a criança. Então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, a vacina foi aprovada para criança, foi testada em criança, funciona para criança, então pode ser aplicada. Eu acho que a gente, ultimamente, sabe, Marcelo, eu tenho observado que há uma politização de questões que não deveriam ser politizadas. Sabe, vacina é uma questão de saúde pública, não é uma questão política. Vacinação de criança é uma questão de saúde pública, não é uma questão política. Então, quando as vacinas chegarem para as crianças, nós iremos aplicar em Campinas. O cronograma depende da disponibilidade, porque acredito que as vacinas de crianças devem ter uma dosagem diferente, eles são específicas para criança, entendeu? Perfeito. A tendência é que, a partir de janeiro, com, então, agora, a admissão do Ministério da Saúde, é que esse processo, então, chegue até o Estado e ao município, é isso? A nossa expectativa é essa, janeiro, fevereiro. Sabe? O que nós estamos fazendo é preparando já uma estrutura para isso. Eu acho o seguinte, quem define se deve vacinar criança, adulto, mulher,
homem, grávida ou não, são os estudos científicos, né? Se as vacinas demonstram cientificamente nos estudos que são seguras, que protegem as crianças, eu não vejo nenhum problema em ser vacinado. Eu acho que você é mais jovem que eu, mas no meu tempo eles iam na escola com um revólver lá, parecia esses revólver que vacina gado. Era uma agulha só e eu vacinando a molecada lá e nunca teve problema. Claro, às vezes um caso raro ou outro acontecia, mas eu não vejo assim. Se há uma autorização, se há estudos comprovados, se as vacinas forem autorizadas pelos órgãos competentes, quem somos nós? Eu, por exemplo, sou urologista. Aí eu vou inventar que não deve tomar. Eu não estudei vacinação depois de formado, só estudei na faculdade. E eu vejo muita gente virando especialista de vacinação que não é nem da área de saúde, sabe? É difícil. Eu lembro desse revólver, viu? Você lembra desse revólver? Lembro. E o mais interessante é que meu pai deixou um pedaço de terra para mim, de vez em quando eu vou lá, quando eu vejo aqueles revólveres de uso veterinário, é bem parecido, né? Se não for igual. Não, e tem uma coisa que é interessante. Essas pessoas que hoje, né, se arvoram a ser especialistas em vacina, são pessoas que se vacinaram ao longo da vida, né? Foram levados por seus pais para os postos de vacinação e que, de repente, então viraram os experts em vacina. Mas sabe, Marcelo, uma coisa que eu vejo é o seguinte: a taxa de vacinação em Campinas, de quase 95%, acima dos 12 anos, na segunda dose, mostra que 95% da população aderiu. Isso é fundamental, sabe? Então, eu acho que existe também muito posicionamento político, ideológico, muita polêmica. Tem gente que gosta de polêmica, tem gente que vive polemizando, dando opiniões. Então, eu respeito, mas, assim, o fato de 95% da população acima de 18 anos em Campinas ter tomado a segunda dose é um número fantástico, é um número maravilhoso. Os números falam por si, né? É exatamente isso, né? É o que eu falo. Se a gente tivesse um percentual de pessoas que ideologicamente fosse contra, se esse percentual fosse grande, você não teria uma taxa dessa de 95 acima de 18 anos, mesmo porque as pessoas foram 2 vezes se vacinar. E acho que esses 5% que a gente avalia aí, acho que às vezes não é nem questão ideológica, pode ser pessoas que não estão em Campinas no momento ou por algum motivo, entendeu? Então, qualquer ponto de vista de vacinação, de cobertura vacinal, 95% é fantástico. Perfeito. Eu gostaria de encerrar, então, a nossa entrevista com um tema na área de cultura. Eu queria saber do senhor como é que o senhor tem visto essa campanha liderada pelos acadêmicos e intelectuais da cidade, sugerindo o nome do maestro Júlio Medalha para a substituição do maestro Victor Toro, que deixa a Sinfônica agora no dia 31 de dezembro. Olha, Marcelo, eu acho que é um movimento legítimo. O que acontece é que nós tínhamos assumido um compromisso no processo eleitoral de uma lista tríplice de alguns nomes junto aos músicos. E esses nomes foram indicados 5 nomes. Então, nós estamos analisando, a Secretaria de Cultura está analisando, e tinha esse compromisso. Aliás, não foi um compromisso que só eu, como candidato, assinou. Acho que, praticamente, vários candidatos assinaram esse compromisso com os músicos da orquestra. Mas eu acho o maestro Júlio Medalha uma referência, eu vejo falar dele desde quando era criança. Então, nós estamos analisando com bastante cuidado. Existe realmente esse movimento, o maestro é fantástico. Agora, existe um compromisso que nós também assumimos com o setor, com os músicos da orquestra, a Associação dos Músicos, que a gente também tem que avaliar. Então, a gente está analisando, mas estamos analisando os 5 nomes que os músicos indicaram. Só acredito que esse processo ele vai se decidir no início do ano? Janeiro, fevereiro? Eu acho que sim. Eu acho que no mês de janeiro a gente tem condições de concluir esse processo. Sabe? A Orquestra Sinfônica de Campinas é uma orquestra, uma referência no país, é um patrimônio da cidade, então a gente está cuidando disso com bastante critério, com bastante atenção,
e temos também na área de cultura um plano de revitalização dos espaços culturais. Já tem muito projeto sendo realizado para que a gente possa melhorar os espaços culturais de Campinas. Desde o início desse ano, eu já estou indo atrás de recursos para a segunda fase da reforma do Centro de Convivência. A primeira fase se conclui agora na metade do ano. Então, a gente tem trabalhado bastante, acompanhando bastante de perto as questões culturais de Campinas. Em 2022, Campinas vai ganhar mais um teatro de 500 lugares, pronto. Logo será... É um teatro que, originalmente, foco principal dele é a educação e a cultura também, mas ele vai ser um teatro muito legal, no centro de Campinas. Depois a gente vai anunciar, e está pronto, não é construção, não, está pronto. Não tem vamos dizer assim, ele não tem a pomposidade, né, a magnitude assim, do Castro Mendes, nem do Centro de Convivência, mas em número de pessoas ele é bem próximo. Então, em janeiro, vocês vão reconhecer. Ele é um teatro, então, que já é de uma empresa ou da área de iniciativa privada que está sendo incorporado à rede de Campinas? Isso. Para o município mesmo. O senhor não pode dar mais detalhes, é isso? Não, eu não posso. Logo, você vai deixar uma coisa no ar, né, Marcelo? Senão o pessoal não fica atento. Então tá bom. Prefeito, olha, obrigado por sua disponibilidade, obrigado por suas explicações. Eu queria encerrar, então, a nossa entrevista pedindo que o senhor deixe uma mensagem de ano novo para os campineiros. Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer para todos os campineiros que 2021 foi um ano muito difícil. Todo mundo perdeu alguma coisa, né? Um ano de muita dificuldade, mais um ano de superação. Um ano onde a cidade conseguiu superar seu pior momento dessa pandemia. E trabalhamos muito para deixar 2022 como um ano de retomada, um ano de renascimento da força que Campinas tem. Então, a palavra de esperança e desejar a todos os campineiros e campineiras um ano de 2022 maravilhoso, de muita alegria, de muita paz e de muita realização. Muito obrigado, prefeito. Pessoal do Hora Campinas, um abraço, obrigado pelo apoio, pelo acolhimento no nosso ano, que também é o primeiro de nossas vidas. Esperamos estar juntos em 2022 e até uma próxima. Muito obrigado. Parabéns pelo Hora Campinas, viu, Marcelo? Parabéns, um site muito legal. Um abraço. Muito obrigado, um abraço, prefeito.